Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Está se iniciando agora mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. E para discutirmos o tema de hoje, chamamos como nosso convidado Fábio. Por favor, apresente-se. Boa tarde, né? No caso da gente gravando isso aqui é tarde. Meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, não de Melo, né? Sou anglicano confessional, atualmente congregando numa igreja luterana, né? Por ausência realmente de uma paróquia anglicana aqui, sou estudante de teologia, né? Cursando bacharel, no caso, não é apenas um seminário, é realmente um ensino superior e especializando, no caso, em exegese. No tanco que o Fábio sempre repete a bio do Twitter dele. É a mania. É a forma que eu aprendi a me apresentar, sei lá. Trataremos hoje sobre o grupo dos Testemunhos de Jeová, que são uma equipe religiosa com características um tanto peculiares e que com certeza você já se deparou com algum deles, seja num domingo de manhã ou vendo alguma igreja deles perto da sua casa. Como que foi o surgimento desse grupo? Certo. Bom, para traçar o surgimento dos Testemunhas de Jeová, você teria que ir para o fundador em si, né? Um rapaz, né? Que era rapaz na época ainda, né? Charles Taze Russell, né? Charles Taze Russell. Ele era um rapaz de uma família religiosa, apesar de não me recordo qual que era a religião dos pais dele, né? Mas ele era um rapaz de família relativamente religiosa, porém ele não era, né? Ele tinha suas crises de fé, teve muitas crises, principalmente durante a adolescência, né? E durante esse período de sua adolescência, principalmente ali no final, quando ele estava caminhando para a vida adulta, especificamente aos 17 anos, ele teve um redespertar da fé dele em uma reunião da igreja adventista, né? Ele acabou visitando uma igreja numa noite, né? Uma reunião próxima da onde ele morava, pelo jeito, né? E assim, ele tinha interesse de saber do que se tratava, né? Quem pregou o nome era Jonas Wendell, né? Era o pastor da igreja ali, no caso, né? E nesse momento de reavivamento da fé dele, de redespertar da fé dele, ali no meio dos adventistas, ele resolveu se aprofundar no estudo da Bíblia, né? Acho que mais importante até do que isso, de entender Charles Taze Russell, antes mesmo de você entrar na vida dele, talvez seja interessante você conhecer o contexto histórico que ele se encontrava, no caso, né? O Russell, ele já é ali da região da Pensilvânia, né? Morava nos Estados Unidos, e o Russell ele já vivia num contexto histórico que dizia muito sobre o momento que a teologia se encontrava, né? Principalmente através de teólogos alemães liberais, o mundo estava começando a enfrentar uma frente de revisões e de reavaliações na teologia em si, né? Acho que dá para se destacar, principalmente nesse caso da visita do Russell à reunião adventista, dá para se destacar a influência do pensamento que ele teve, que vem de um homem alemão chamado Johann Conrad Dippel, né? Ou também conhecido como Johann Dippel, né? Ele, na época, estava começando a se questionar os dogmas, né? Isso é principalmente ali século XVII para XVIII, né? Na época do Dippel, né? Estavam começando a se questionar os dogmas e qual que era a necessidade da existência de dogmas em si, né? Ou seja, existem realmente verdades fundamentais que, se eu não crer exatamente nelas, eu perco a minha salvação, ou eu não tenho salvação em nenhum sentido, né? E estavam começando a avaliar isso, e o Dippel, ele chega na conclusão de que não existe essa grande necessidade da crença dos dogmas, não há uma necessidade para a salvação. Ele, ao invés disso, ele meio que substitui essa necessidade da crença correta pela necessidade da obediência fiel, né? E qual que é a influência disso? Bom, isso tinha acontecido muito antes do Russell se encontrar ali com os adventistas, só que já tinha criado um pano de fundo no pensamento
tanto europeu quanto americano, no caso, né? E no caso do Russell, ele já vivia nessa época dos dogmas já terem sido revisados e ainda estarem sendo revisados, né? E o começo da ênfase, que é uma ênfase bem, diria-se, pietista, né? De mais foco na fé e na obediência pessoal do que realmente numa crença ortodoxa e verdadeira, né? E é muito disso do que ele vê nessa reunião dos adventistas, né? Ele diz que até lendo o testemunho do próprio Russell, ele diz, embora a exposição bíblica feita por ele, se referindo ao Jonas Wendell, que foi o pregador adventista naquela noite, né? Embora a exposição bíblica feita por ele não fosse inteiramente clara, foi suficiente, sob orientação de Deus, para restaurar minha abalada fé na inspiração divina da Bíblia e mostrar que os escritos dos apóstolos e dos profetas estão indissoluvelmente vinculados. Ele viu ali nos adventistas, naquela reunião, muita busca honesta, né, vamos dizer assim. Eram realmente pessoas que honestamente buscavam Deus e que tinham realmente um interesse em obedecer, né? Então ele valoriza muito isso. Ele justamente comenta, né? A exposição bíblica não é inteiramente clara, né? Porém eles têm uma fé obediente, né? Então para ele aquilo foi suficiente, né? Justamente entra nessa questão do Dipple, né? Os dogmas às vezes não são tão fundamentais e a obediência é maior. Então, por conta desse contexto, começa a se desenvolver ali no Russell esse pensamento, né? Logo depois que ele se converte novamente, entre aspas, na verdade, não diria nem que ele se converte novamente, né? Realmente um redespertar da fé que estava meio apagada por causa das crises. Depois disso, imediatamente, né? Ele quis ler a Bíblia com mais cuidado e estudar ela. Então ele justamente cria um grupo que inicialmente eles chamavam Estudantes da Bíblia, né? E ele começa a reunir ainda ali na própria Pensilvânia o primeiro grupinho de estudo. Esse mesmo grupo vai evoluindo, né? E eles vão crescendo até se tornar o grupo Testemunha de Jeová. Então nasce com isso. Através dos estudos que o Russell fez, junto com o pai dele e as outras pessoas que foi o primeiro grupo, eles começaram a chegar nas suas conclusões, que eram conclusões não só anticatólicas em si, mas anti-evangélicas em muito sentido, né? E anti-ortodoxas, né? Não vou nem dizer heterodoxas, são realmente heréticas, né? E ali cresce o grupo muito fundamentado nessa ideia, né? Hoje nós temos a Testemunha de Jeová, que é uma religião grande, né? Passem vocês, né? A Itália, que é um país de história católico, a segunda maior religião na Itália é Testemunha de Jeová, né? Pois eu estive ano passado como missionário na Europa, e eu fui para Itália, no caso, né? E justamente lá a gente teve esse choque, né? Dos Testemunhas de Jeová serem muito presentes nesse sentido, né? Evangélicos em si, protestantes em geral, são mal vistos na Itália. Que lógico, né? A religião da casa é a religião da casa, né? Roma é ali do lado, o Vaticano é ali do lado, todas as maiores basílicas da história estão sempre muito próximas, né? Então a religião da casa é mais valorizada. Então, até mesmo, saindo um pouquinho do assunto, até mesmo uma igreja protestante na Itália ter uma arquitetura de igreja é mal visto. E as pessoas podem te ofender realmente por isso. Se você tiver uma igreja presbiteriana, batista, luterana, anglicana, que tem uma arquitetura mais eclesiástica, as pessoas vão olhar torto pra você por causa disso, porque eles vão justamente ver você como uma seita que tá tentando ser a igreja da casa, né? E os Testemunhas de Jeová não tem nada disso, eles são realmente bem enxutos, né, nesse sentido, então eles não chamam essa atenção, e talvez por causa disso eles tenham conseguido crescer, mesmo, lógico, com resistência, porque ninguém gosta tanto assim dos missionários Testemunhas de Jeová, mas eles conseguiram crescer com a abertura um pouco maior por não ser tão
não tão visualmente afrontoso à igreja da casa, né? E hoje a Testemunha de Jeová é uma religião enorme aqui no Brasil, na América Latina inteira, né? Eles são, vamos assim dizer, concorrentes número 1 dos Mormons, né? E é um grupo que já está consolidado, né? Eles têm uma estrutura, eles têm uma hierarquia, e eles têm um número muito grande de membros. Então, o que diferencia os Testemunhos de Jeová das demais igrejas? Eles têm várias visões escatológicas que são diferentes e que daí você vê uma clara influência que eles tiveram do dispensacionalismo, né? Assim, eles não começaram dispensacionalistas até porque eles são um pouco anteriores até ao dispensacionalismo que a gente conhece como clássico, né? Da Bíblia Scofield, etc. Mas eles tiveram uma influência muito grande quando teve esse surgimento e principalmente a expansão do dispensacionalismo, né? Por conta disso, eles vão ter umas crenças bizarras escatológicas que muitas vezes chamam a atenção do pessoal, porque é sinceramente curioso, né? Algumas delas são extremamente fabulosas, né? E eu diria que, sem dúvida, a maior diferença em termos doutrinários é a negação, a rejeição completa e condenação, né? A anatemização da doutrina da Trindade, né? Rejeitam completamente a divindade de Cristo e até mesmo a existência de uma pessoa do Espírito Santo, né? Então, eu diria que essas são as diferenças teológicas, e daí tem as diferenças práticas, né? Entre essas diferenças, uma das que eu acho mais gritante num sentido feio, assim, né? É que eles realmente são proibidos de conversar, em qualquer sentido, de conversar com ex-membros, né? São leituras torpes que eles fazem da Bíblia para embasar isso, mas a ideia é realmente, para eles veem como se fosse uma penitência, né? A pessoa saiu do salão do Reino do Testemunho de Jeová, nós deixamos de falar com ela como uma forma de punição para que ela se arrependa, né? É uma forma de excomunhão estranha, né? E muito, assim, antipragmática, vamos dizer, porque, sendo honesto aí, já falando mais da minha opinião, se eu me desviasse de uma igreja e ninguém nunca mais viesse falar comigo, eu teria pensado que, na verdade, eu fiz a melhor coisa da minha vida, né? Então, tem algumas outras diferenças práticas em relação a costumes, eles são bem conservadores em muito sentido, e uma diferença prática que me entristece, né? Poxa, eu não gostaria de ser testemunha de Jeová por conta disso, que é você não poder celebrar praticamente nada, né? No sentido de nenhuma data você pode celebrar, né? Natal, não. Páscoa, não. Pentecostes, não. Nenhuma data bíblica, nenhuma data que não seja bíblica, não pode celebrar nada, né? Eles têm muito essa visão de idolatria, né? Como se você guardar uma data especificamente, você está sempre beirando cair em idolatria de uma data, né? Então você não deve guardar data nenhuma. O que é muito estranho, porque se você vai para os 10 mandamentos, você vai ver claramente ordenado para os judeus guardarem os sábados, mas, né? Se você esperar muita coerência da teologia deles, você vai se decepcionar muito grandemente, né? Assim, entre outras essa é uma diferença que realmente me deixa triste. Até uma curiosidade, né, comentando aqui, eu não sei se vocês sabem que o Michael Jackson era testemunha de Jeová, né? Putz, que decepção, cara. Ele era, ele era. Tem um caso que foi pro documentário da vida dele depois que ele morreu, né? Um caso que eu não lembro que atriz, acho que a família inteira da atriz, ele convidou a família inteira da atriz para ir lá na casa dele, né? Na época do Natal, e essa atriz não era testemunha de Jeová, então eles celebraram o Natal e ele celebrou junto com eles, né? E ela mesmo comenta que depois que eles terminaram de celebrar, final da noite, ele subiu, se trancou no quarto e ela começou a ouvir ele chorar de dentro do quarto dele porque ele tinha celebrado o Natal, né?
Então você vê o nível que chega a coisa, né? Eles realmente veem muito negativamente você poder celebrar qualquer tipo de data. Até é interessante, o seu aniversário não pode ser celebrado. E eu lembro que quando eu era criança eu tinha amigos que eram testemunha de Jeová, e eu perguntei pra eles, que eu não fazia ideia, menor ideia do que era quando eu era mais novo, né? Eu perguntei pra eles por que não podia celebrar nem mesmo o próprio aniversário, né? E eles citaram um caso de João Batista, a cabeça de João Batista ter sido entregue numa bandeja de prata a pedido de aniversário. E eu fiquei, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? Eu tenho certeza que muitos aniversários foram celebrados antes disso e ninguém perdeu a cabeça. Mas, tudo bem, né? Tudo bem nada, né? Mas na época eu não ia discutir, né? Então vai ter diferenças práticas, diferenças teológicas, algumas mais gritantes que outras e algumas não tão gritantes, que muitas vezes faz com que as pessoas acreditem que testemunha de Jeová de alguma forma seja um protestante normal, igual aos outros, né? Pro olho do povo comum, né? É a mesma coisa, exceto pelo fato de que os testemunhos de Jeová incomodam um pouco mais quando eles batem na sua casa. Sobre a questão da interpretação das escrituras, método de interpretação que eles acabam caindo muito no literalismo. Muito, muito. Até mesmo as visões escatológicas deles, mais estranhas, normalmente vêm de uma leitura bem literalista das profecias apocalípticas, né? Já vi um caso de que aquele número que aparece em Apocalipse de 144 mil, eles interpretam como se aqueles que são é a totalidade dos o reino do salvos. céu. A totalidade dos salvos. Muitos, que eu saiba, a maioria ainda interpreta assim, né? Eu não sei se hoje eles mudaram essa interpretação, porque eles têm essa autoridade de mudar, né? Eu já entro até um pouco mais nesse quesito, mas até onde eu sei, pelo menos a grande maioria ainda hoje acredita que a totalidade dos salvos são 144 mil. E daí você pensa, poxa, mas a Testemunha de Jeová tem muito mais que 144 mil membros. Então é uma corrida muito concorrida. É uma corrida muito concorrida. Imagina, assim, se fosse para falar comparativamente, de um ponto de vista de Lutero, assim, em pleno século XVI, onde as pessoas eram desesperadas por fazer obras para se salvar, existia um medo de não ser salvos por ausência de obras, né? Imagina você estar numa igreja que você tem medo de não ser salvo porque você ficou sobrando. É estranho, é medonho, é sinceramente medonho. Então vamos falar um pouco agora sobre as heresias dentro do meio dos Testemunhos de Jeová e os seus precedentes dentro da história. Principalmente com a relação que eles têm com o arianismo e a sua negação com a Trindade, etc. Opa, vamos lá então. No caso, entrando primeiro pelos mais simples, né? Assim, a diferença prática simples que eu considero que a gente poderia começar é um claro donatismo dos Testemunhas de Jeová, né? O que isso significa, né? Muitas pessoas podem se questionar, né? Donato era um bispo da igreja de Cartago, né, na África, durante o século IV, e o grupo dele começou a reclamar porque, assim, a igreja tinha acabado de parar de ser perseguida pelo Império, né? E durante o período de perseguição, muitas pessoas tinham abandonado a igreja por medo de morrer, ou às vezes até mesmo entregue as cópias das escrituras às autoridades, que às vezes eram as únicas cópias que a igreja inteira tinha, né? E depois se arrependiam e queriam voltar à igreja. Donato, ele se incomodou muito com essa ideia das pessoas entrarem livremente na igreja. É uma posição muito ausente de graça, né? Muito ausente de misericórdia, né? E ele queria que tivesse um tratamento mais severo para essas pessoas que abandonaram a igreja e que elas não fossem aceitas novamente assim com toda essa facilidade. Ele queria realmente que fossem severamente punidos fora da igreja, assim, como pessoas rejeitadas, né? E isso você vê
o eco disso entre os testemunhas de Jeová hoje, né? A forma como eles tratam as pessoas que saíram da igreja deles é extremamente donatista, né? Você não falar com a pessoa que saiu da igreja, você não querer ter contato, você realmente algo como se você estivesse punindo a pessoa por ter saído da igreja para que ela se arrependa, que não é uma punição de excomunhão, que daí você realmente tira a pessoa com o aviso de que ela deve se arrepender, e daí quem tiver próximo tem que trabalhar para que as pessoas se arrependam, etc. Do ponto de vista Testemunha de Jeová, é realmente algo punitivo, né? É uma visão muito donatista, né? Tem seus precedentes, foi considerado herético pela igreja inteira, né? Um verdadeiro absurdo, e como eu disse, é uma ausência de graça com as pessoas, né? De entender que graça é gratuita, né? E que a pessoa genuinamente arrependida, ela recebe e tem parte nessa graça tanto quanto nós, né? Mas entre eles se replica essa heresia, entre eles se replica esse maltrato, né? Entre eles se replica essa... é uma hipocrisia, né? E a igreja toda condenou o donatismo. Você vai ter diversas obras de Santo Agostinho contra os donatistas, você vai ter obras de diversos santos da história da igreja condenando os donatistas por conta disso, né? Como uma verdadeira heresia que não compreende a natureza graciosa e gratuita da misericórdia divina, e até mesmo a função que a igreja tem de ligar e religar as pessoas ao céu, né? Então, a primeira diferença que eu diria que é a mais simples no quesito da prática é esse donatismo, né? Um donatismo prático. A segunda diferença que eu poderia pontuar é essa do dispensacionalismo, né? E a influência que o dispensacionalismo tem sobre a teologia deles. O dispensacionalismo é uma heresia, certo? Ele é uma... muitas pessoas vão ficar com um comichão no ouvido ouvindo isso, né? Mas o dispensacionalismo é uma heresia surgida há não muito tempo, na verdade pouquíssimo tempo, comparativamente, né? Na história da igreja. Ela começa, como eu já comentei mais cedo, com a Bíblia Scofield, né? Que era uma Bíblia de comentários, uma Bíblia de estudo, que apresentou pela primeira vez esse estudo de dispensações na história, né? É uma visão muito, eu vou dizer, bizarra da forma como Deus agiria, né? Colocar de uma forma completamente espantalhada da coisa, é como se Deus tivesse vários planos e daí ele vê que um plano não dá certo, ou ele deixa o plano tal incompleto e muda para outro. Então ele tinha um plano A, não deu certo, plano B, mas eu não quero mais fazer o plano B, vamos pro plano C. E daí são eu tô falando isso de uma forma realmente muito espantalhada, mas é a forma como, se você para e pensa, é a forma como eu vejo isso realmente, né? Que existem dispensações. Vai variar entre os dispensacionalistas, vai variar quantas dispensações se crê que existem, né? Alguns vão dizer que são 2, 3, 4, né? Aí já tem uns que dizem que são 7 ou mais de 7 dispensações, né? Deus mudando de plano várias vezes, e às vezes ele muda de plano, mas ele volta atrás com o plano anterior, né? É estranho. É o que eu disse, tá espantalhado, muita gente não vai gostar de ter ouvido isso, mas eu tô tentando resumir. Existe uma influência muito grande do dispensacionalismo no Testemunha de Jeová. Como eu tinha dito, a forma como eles leem o Apocalipse de forma bem literal é uma forma muito dispensacionalista da leitura escatológica, né? A leitura escatológica dispensacional, a gente até faz a piada, né? Para o dispensacionalista, toda a profecia da Bíblia é literal, exceto os gafanhotos do Apocalipse. Eles são helicópteros, né? Mas realmente isso é uma piada, lógico, é um exagero, mas a forma dispensacionalista, principalmente dispensacionalista clássica, né? A forma dispensacionalista de ler a Bíblia é bem literalista, né? Literalismo tem seus méritos e seus deméritos. O problema é quando você só lê de forma literalista, e daí você vai chegar a coisas absurdas, né?
Então, muito do que eles têm de visão escatológica vem dessa influência dispensacionalista. E daí entra o que pra mim é o pior e o mais pesado, severo e demoníaco de todos. E, claro, muitas pessoas vão se ofender com o termo demoníaco, mas eu espero que vocês ouçam o que eu estou dizendo com calma para entender por que isso é o que é. Da onde eu estou partindo, qual é o sentido de dizer isso, né? Espíritos da Wittenberg caindo imediatamente. Eu não sei se a Wittenbergs tem testemunha de Jeová entre eles, né? Mas talvez agora seja o momento dos que são testemunha de Jeová ouvirem isso. E não é simplesmente vocês são porque sim, porque vocês são estranhos, né? Mas realmente expor algumas das farsas que se apresentam teologicamente dentro deste grupo, né? Vamos lá, como eu comentei, né? O senhor Russell, né? Charles Russell, né? Ele já vivia numa época onde os dogmas eram questionados, já estavam sob revisão, já tinham sido revisados e continuavam sob revisão, né? Eu já citei o caso do Johann Dippel, né? Mas muito antes do Dippel veio o Johann Semmler, né? Que ele questionou todo o conceito de dogma e a conclusão dele basicamente era que dogma não era realmente um dogma, era uma coisa mais relativa, assim, não era uma questão de fé, né? Só depois veio o Dippel, e depois do Dippel vem o Friedrich Lampe, e aí que vem a grande questão, que tem uma influência muito severa. A gente já gravou aqui na Wittenberg, aqui no Wittencast, perdão, né? Já teve um episódio aqui onde a gente falou sobre tradição, escritura, né, inspiração divina, sola escritura, a igreja primitiva, a visão de escritura e autoridade durante a reforma. A gente já comentou sobre isso. E nesse episódio, se você não ouviu, eu recomendo muito que você retorne nesse episódio, até para ter um contexto um pouco maior, porque eu não tenho como explicar tudo aqui de novo. Mas nesse episódio a gente falou muito sobre a autoridade do credo, né, que a gente chama de credo apostólico, né? Qual que é a função e o conceito do credo, né? É resumir a fé cristã. Ele é a regra de fé cristã, é regula fidei. Ele vai regular a sua ortodoxia cristã, né? Você deve ler a Bíblia, você deve ler a fé cristã de acordo com essa regra. E naquele episódio, e muitas pessoas que são testemunhas de Jeová devem ouvir isso e achar estranho que eu esteja falando isso, mas eu recomendo muito, vá naquele episódio, certo? E passe o episódio inteiro ouvindo. Eu vou tratar lá sobre historicidade dessa questão, né? Sobre autoridade da tradição, o que realmente é a tal da sola escritura, que muitos grupos puxam para si, né? Querem puxar a bola para o seu lado, de que não, nós realmente acreditamos em sola escritura, né? Mas o que realmente é sola escritura? E lá eu vou tratar sobre o credo de uma forma muito mais extensa, apesar de, lógico, ter obras que vai realmente tratar disso de uma forma muito mais acadêmica e desenvolvida do que eu jamais poderia, né? A gente vai deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Isso. Depois que terminar esse podcast aqui. Isso é importante, justamente o primeiro episódio do Wittencast, né? Foi o episódio número 1, pelo menos é o que tá no Spotify. Eu corri aqui pra dar uma verificada. No YouTube também. Então, legal. O primeiro episódio do Wittencast a gente trata sobre isso. Volte lá um pouquinho, se você não ouviu, ouça aquele episódio, depois você volta. Eu espero que você já tenha ouvido, porque senão vai ficar meio estranho você voltar aqui depois, né? Mas vamos lá, né? Falei do credo. O credo, ele é realmente de procedência apostólica. Quem escreveu o Novo Testamento são as mesmas pessoas que ensinaram esse credo, né? E o credo é um credo trinitário, né? É um credo que tem uma exposição da doutrina trinitária, né? Então você vai aprender nesse credo Pai, Filho e Espírito Santo, né? O conhecido, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu,
está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. É um credo trintário, de ponta a ponta, né? Lá eu falo sobre o Fino de Aquileia, Eusébio de Cesareia, o antigo credo romano, Santo Irineu de Leão, São Justino de Roma, São Cipriano de Cartago, Orígenes, né? Eu falo sobre tudo isso lá, né? E você vê que é um credo trintário em si, ele é dogmático, e aí que a gente volta para a questão do contexto, né? Como eu disse, os estudos que a gente tem hoje mostram que talvez a redação do credo em si não seja apostólica, até porque existem diferentes formas da sua redação, porém o conteúdo de todas essas formas é basicamente o mesmo, né? Vai mudar uma palavra aqui e ali, normalmente sinônimos, né? Ou às vezes vai ter uma diferença de pausa, tipo uma vírgula, etc., mas nada que realmente altere. O conteúdo em si é evidentemente apostólico. Quem nega isso está em um nível de, assim, negação histórica absurdo, né? Só que na época do Russell já tinha tido a influência de um homem chamado Friedrich Lamp, né? E o Lamp, ele já era um teólogo liberal, né? Na verdade, os dois Johann que eu comentei antes, o Semler e o Dippel, já eram liberais, né? E o Lamp já estava dentro de um contexto liberalizado da igreja. E o Lamp, quando ele faz essa análise do credo, ele realmente analisa o antigo credo romano, o relato de Rufino de Aquileia, de Eusébio de Cesareia, ele considera completamente ficcional. Ele diz, não, esse credo não tem autoridade nenhuma. Esse credo não tem autoridade apostólica, ele não deve ser recebido como autoritativo. O Lamp em si, ele não era, até onde eu sei pelo menos, né, ele não era um antitrinário, mas ele removeu completamente a autoridade do credo, né? Porque ele questionou a autoria e duvidou de todos os relatos da época, né? Sobre a autoria do credo. E isso ficou popular na época, né? Foi muito depois do Lamp que você vai ter outros trabalhos muito mais desenvolvidos nisso, como eu sempre recomendo o trabalho do bispo R.P.C. Hansen da Igreja da Irlanda, né? O Tradition in the Early Church. E, logicamente, o trabalho do J.N.D. Kelly, que em português é o Patrística, né? Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. O J.N.D. Kelly era teólogo, sacerdote anglicano, né? Só depois que vem isso. Mas na época do Russell já tinha se questionado a autoridade do credo. Isso abala muito toda a forma como você lê a Bíblia. O Russell, ele já estava num contexto que ele já via positivamente o grupo adventista. Ele não cria nas mesmas coisas que o adventismo, né? Ele nunca aderiu à segunda onda do adventismo, que é a onda da época dele, né? Mas ele já via de forma positiva, né? E a igreja adventista, ela já vem de um background que é anabatista, e os anabatistas já eram do grupinho do Nu da Escritura, né? Ou seja, a Bíblia se interpreta a si mesma, não existe uma autoridade máxima que vai fazer a interpretação disso, e o Russell, ele cresce nessa prerrogativa, né? Ele já estava num meio com essa prerrogativa, já estava num período histórico que até os cristãos de igrejas ortodoxas estavam começando a se liberalizar, era o crescimento do liberalismo, né? Em todas as igrejas, né? Então ele cresce nesse momento que não tinha mais autoridade do credo, estava sendo questionado e muitas frentes liberais estavam indo contra tudo que era ortodoxo dentro da igreja, né? Quando o Russell ele monta esse grupo, né, o Estudantes da Bíblia, né, ele começa a questionar as afirmações da igreja ao longo dos séculos, né? E a conclusão que ele chega muito equivocadamente, é que a Trindade é uma farsa, né? Então ele tenta desenvolver sobre isso. Eles fizeram as adulterações na Bíblia, né? Eles têm a tradução do Novo Mundo, né? Que é a única tradução autorizada por eles para você ler a Bíblia, que é uma tradução absurdamente deturpada,
que, assim, qualquer crítico literário vai ler aquilo e considerar espúrio, né? Uma tradução chula, né? Porque tem muitas coisas que comprometem realmente o que o texto tenta dizer, né? O mais comum apontado é o texto de 1 João, quer dizer, de João 1, né? No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles adicionam, porque realmente na língua grega, no koiné, não existe o artigo indefinido, né? O não existe ele era uma pessoa, um ser, um cara, né? Ele era cara, é assim que fica no grego, né? Ele era ser, ele era pessoa, né? Não existe o artigo indefinido. Então o que eles fazem aí? Aí eles adicionam um artigo indefinido nesse verso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, né? Não é o mesmo Deus que o Pai, né? É um Deus menor, né? E Deus entre aspas, vamos dizer, né? Então eles começam a adulterar a Bíblia porque eles não leem mais a Bíblia debaixo da autoridade da igreja. E se você for ver, eu sempre recomendo a obra do Keith Matheson, né, que é o The Shape of Sola Escritura. Os reformadores nunca defenderam isso, porque ler a Bíblia dessa forma, ler a Bíblia sem autoridade nenhuma da igreja, nenhuma da história, nenhuma do credo, nenhuma autoridade que te auxilia a ler a Bíblia em sentido nenhum, né? Você lê o texto num vácuo completo, nunca foi isso que os reformadores defendiam. Isso é um absurdo, não tem nem raciocínio lógico por trás disso, né? Se você para pensar muito sobre como surgiu o Novo Testamento, como era a igreja antes das epístolas serem escritas, você vai chegar na conclusão de que essa ideia de nula escritura não tem cabimento, nenhum cabimento racional, lógico ou histórico. E os reformadores não tinham interesse nisso, né? Mas o Russell e o grupo de estudantes da Bíblia, como eles ainda se chamaram antes de chamarem Testemunhas de Jeová, liam assim, né? E daí eles fazem as suas adulterações em cima disso, né? E o que acontece? Eles adotam uma forma diferenciada do arianismo, né? O arianismo é uma heresia que surgiu na igreja num período primitivo tardio, como eu digo, né? Tardio no sentido de já era o século IV quando surge o arianismo, né? Antes do século IV você não vai ter problemas com arianos, mas o que acontece, né? Vamos colocar isso dentro do seu contexto histórico. Ários era um cristão da igreja de Alexandria, né? Arius, ele começou a questionar se Jesus Cristo realmente era Deus, e ele negou a divindade de Jesus Cristo, né? Na época isso já era um escândalo para a igreja, né? Nessa negação da divindade de Jesus Cristo, ele afirma que Jesus Cristo era apenas um homem. Por quê? Para Arius, o Deus criador da vida, o Deus onipotente, onisciente e onipresente é incognoscível. Você não tem como conhecer esse Deus. Então, o conceito de Deus ter encarnado, já de começo para Arius, era um conceito estranho. Ele não conseguia conceber essa ideia de um Deus que é tão, assim, excelso encarnar, né? E daí ele questiona se Cristo era realmente Deus, e ele afirma que Deus realmente não tem como se conhecer o Deus, né? Jesus Cristo, ele era uma criatura, um ser criado que expiou os pecados da humanidade, mas ele não era o Deus incriado, né? O Deus incriado é irreconhecível. A diferença entre isso e a teologia ariana dos Testemunhas de Jeová é que eles acreditam que Deus é conhecível, né? Mas todo o resto eles adotam, diários, né? A igreja já cria na Trindade há séculos. O que os Testemunhas de Jeová fazem? Eles criam uma farsa, né? Eles mentem, e se você é Testemunha de Jeová e você está ouvindo esse programa, preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. É uma mentira que a igreja criou a Trindade no século IV. Nós temos, sim,
todos os textos e em língua portuguesa já estão traduzidos para você poder ler eles anteriores a isso, e que afirmam sim a divindade de Cristo e que afirmam sim a divindade do Espírito Santo e a não criação de Jesus Cristo e a doutrina da Trindade de forma geral, né? Você vai ver a divindade de Cristo sendo claramente afirmada nas epístolas de Inácio de Antioquia. Inácio viveu ainda no final do período bíblico e no período apostólico, né? Inácio era provavelmente jovem, muito jovem, quando concluiu ali o livro de Atos, né? E adulto quando ele foi ordenado autoridade sobre a igreja de Antioquia, né? Inácio foi discipulado, né? Ele foi mentoreado, entre aspas, poderíamos dizer, pelo apóstolo João, principalmente, né? Porque o apóstolo João ficou responsável pelas igrejas da Ásia Menor, né? Isso a gente bem sabe pela Bíblia, e a Antioquia fica naquela região. Então, Inácio estava sob a autoridade do apóstolo João e aprendeu direto do apóstolo João, além de, claro, ter aprendido do apóstolo Pedro, que foi quem fundou a igreja de Antioquia. Isso está lá em Atos, né? Isso não é questionável. Então, Inácio ele já tinha esse contato com os apóstolos e ele claramente afirma na sua carta a divindade de Cristo. Depois dele, você vai ter outras pessoas afirmando claramente a divindade de Cristo, né? Você vai ter isso nos pais apologistas, você vai ter isso em Taciano, você vai ter isso em Justino de Roma, Santo Irineu de Leão, Teófilo de Antioquia, né? Na verdade, o termo trindade, que muitas pessoas erroneamente atribuem a Tertuliano de Cartago, é um termo que não veio de Tertuliano. Tertuliano é o primeiro a traduzir esse termo para o latim. Só que a primeira pessoa a realmente sistematizar a doutrina da Trindade, ou seja, no sentido de dar um nome para ela, né? Porque até então as pessoas acreditavam que Pai, Filho e Espírito Santo eram realmente Deus, né? Mas não tinha um nome para isso. Quem resolve dar um nome para facilitar o reconhecimento dessa doutrina é São Teófilo de Antioquia, ainda no século II. Gente, isso é muito antigo. Ele usa a palavra em grego, né? Ele não é o primeiro autor latino é Tertuliano, mas ele não é um autor latino, ele é anterior a Tertuliano, ele é autor grego e ele usa a palavra para se referir a Deus, Trias. Trias. Você vai ver isso no Discurso Autólico, né? Os 3 livros de Discurso Autólico, né? E é o que eu disse, isso está disponível já em português, já foi traduzido para nossa língua para você poder consultar isso, né? E depois dele usar a palavra trias pela primeira vez, isso se populariza. Tertuliano traduz esse conceito de trias do grego para o trinitas, no latim. Isso populariza mais ainda, né? Porque a maioria do povo já estava começando a falar latim. Então, finalmente tinha nome para o que a igreja já acreditava. Finalmente tinha nome. A igreja já tinha a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Alguns liberais questionam se realmente essa passagem tá correta, no sentido de assim, essa é a grande comissão de Mateus 28, né, o final do verso. Quando Jesus fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele fala isso claramente. Aí você vai no livro de Atos, em alguns outros trechos das epístolas, Paulo vai falar que as pessoas foram batizadas em nome de Cristo. E daí os testemunhos de Jeová usam isso como evidência para dizer, adulteraram Mateus 28. Não era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era só para batizar em nome de Cristo, né? Ou seja, eles rejeitam a Trindade assim. Como se uma coisa anulasse a outra. Uma não anula a outra, né? Afinal de contas, o Filho é Cristo. E se você quer resumir, né, quando você está falando que a pessoa foi batizada em nome de Deus e você foi batizado como cristão, você fala, foi batizado em nome de Cristo. Você só está resumindo, você não está negando o Pai e o Pai e o Espírito. Uma coisa não implica na outra. Isso é uma péssima leitura, né? E mesmo antes do Evangelho de Mateus ter sido escrito, né, nós já temos a Didaquê, né? A Didaquê é um documento antigo da igreja, não é canônico, ele não tem pretendência de ser um livro da Bíblia, ele é um manual de como fazer um culto, né? Porque as igrejas, elas muitas vezes não tinham uma pessoa realmente muito capacitada para organizar o culto. Então você tem esse caso da Didaquê, que alguém escreveu uma forma para você fazer o culto. Isso se popularizou entre muitas igrejas, principalmente ali da região da Síria, né? Para ajudar
né? Você tem uma fórmula ali, como que você vai conduzir, etc. Como que você vai celebrar a ceia, como que você vai celebrar um batismo, etc. E é justamente aí que entra. A Didaquê provavelmente foi escrita no ano 60, quer dizer, na década de 60. Depois do Evangelho de Marcos, mas antes do Evangelho de Lucas e Mateus, né? E ela justamente fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A suposição que os liberais e os testemunhas de Jeová fazem de que isso foi uma adulteração do texto feito no final do século II ou no começo do século IV é uma farsa. Na verdade, você vai ver um texto anterior mesmo a esse evangelho já falando que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Além disso, você vai ter outras questões ali com a Bíblia. Os testemunhos de Jeová, eles leem a Bíblia num vácuo histórico e com muitas superstições em cima dela e com muitas superstições sobre a história, né? Eles vão inventar que Constantino inventou ou consolidou a Trindade na igreja, que é uma farsa, né? Que é uma farsa que vem dos adventistas, lógico, né? O Charles Russell, ele teve contato com os adventistas foram os primeiros a reproduzir, quer dizer, os primeiros não, mas eles foram os primeiros a grandemente popularizar isso, né, no mundo, que é uma teoria da conspiração que não tem nenhum fundamento de que Constantino tenha feito tanta adulteração na igreja, que ele corrompeu a doutrina, ele corrompeu a prática, ele corrompeu isso, ele corrompeu aquilo, porque ele não era um verdadeiro cristão, etc. Se você tiver interesse em estudar isso com profundidade, leia Em Defesa de Constantino, do Peter Lighthart. Você vai ler, você ouve o título desse livro e você já vai ter preconceito. Pô, Em Defesa de Constantino? Vai ser discurso. Mas não, o Peter Lighthart é um excelente historiador, né? Evangélico, certo? Se você tem medo, né, de católico, o cara é evangélico, ok? E ele escreveu esse livro justamente avaliando minuciosamente os relatos sobre a vida de Constantino, a influência de Constantino sobre a igreja, a relação da igreja e do Estado, e ele vai avaliar todas essas acusações comumente feitas ao Constantino e ver, tem fundamento? E no final, a conclusão que ele chega é que realmente Constantino é atacado por algo que ele não fez. Ele não tinha tanto interesse assim na igreja não, bicho. Ele teve interesse em convocar o Concílio de Nicéia porque ele queria promover o cristianismo e o cristianismo estava numa crise por causa de Ários, né? Mas ele não teve essa influência sobre o concílio, não. Ele só mandou que fizessem, que ele precisava que a igreja dissesse, afinal de contas, o que vocês acreditam. O cara, Jesus Cristo, é Deus ou não é? Né? Ele queria que alguém batesse o martelo, né? Porque senão a religião que ele tinha acabado de colocar em uma boa posição em relação ao império não ia ter moral nenhuma, ia estar totalmente dividido. Ninguém tinha interesse nisso, né? Então, até voltando para o contexto histórico, aproveitando esse gancho, Ários começa a falar contra a divindade de Cristo no século IV. Isso se espalha dentro da igreja, muitas pessoas começam a questionar, e a maioria dos outros bispos acha isso ridículo, absurdo, né? Então, justamente, gera essa crise na igreja, a igreja entrou numa crise enorme, né? Então, como a igreja recentemente tinha acabado com as perseguições graças ao Édito de Milão, publicado em 312, por Constantino, que acabou com a perseguição sobre a igreja, como a igreja estava nessa situação e Constantino via a igreja com bons olhos, ele tinha interesse realmente em promover o cristianismo, ainda não oficialmente como religião do império, quem faz isso é Teodósio I, mas como uma igreja, quer dizer, como uma religião favorecida pelo império, né? Constantino, ele solicita que os cristãos se reúnam, as autoridades da igreja se reúnam e debatam, afinal de contas, né? E batam o martelo. Então ele chama os bispos do mundo inteiro para se reunirem na cidade de Nicéia em um concílio, assim como acontece em Atos 15. Né? Em Atos 15 você tem o concílio de Jerusalém dos apóstolos, que eles vão discutir, né, se os gentios têm que se circuncidar ou não. A ideia de Constantino é que fizessem a mesma coisa, reúnam-se, debatam o que é, o que não é, e daí você vai ter nesse concílio figuras muitíssimo importantes, né? O maior destaque, sem dúvida, é Santo Atanásio, né? Atanásio era um cara fantástico, ele é o bastião,
da teologia da Trindade, ele refuta todos os argumentos de Ários nesse concílio, né? Então, se você não crê na divindade de Cristo, e você questiona o concílio de Nicéia, você questiona a biblicidade disso, você quer ver argumento bíblico sobre isso, pega o Tratado sobre a Trindade de Santo Atanásio de Alexandria. Ele vai dissecar o texto bíblico e mostrar a divindade de Cristo, do Espírito e toda a doutrina da Trindade, né? Ários se opôs a... Quer dizer, perdão, Atanásio se opôs a Ários e liderou o movimento contra o arianismo, que já era um movimento pequeno, o arianismo, né? Era um movimento barulhento, só que ainda era relativamente pequeno. A maioria da igreja, lógico, manteve a doutrina de sempre, que sempre foi a doutrina da Trindade, né? E refutaram Ários ali. Então a igreja condenou abertamente o arianismo. Mas os Testemunhos de Jeová, eles requentaram essa heresia, né? É um arianismo que a única diferença é justamente sobre essa questão de Deus ser conhecível ou não, e todo o resto é repetido, né? Tem as suas questões menores, onde eles vão dizer que Jesus Cristo é um arcanjo Miguel, que é uma grande confusão, né? Calvino é a primeira pessoa a realmente trazer de novo essa discussão de Jesus Cristo ser o arcanjo Miguel ou não. Ou melhor, no caso de Calvino, ele diz que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, não o contrário, né? Que o arcanjo Miguel era um nome que os hebreus deram para Jesus Cristo nas aparições dele, porque eles não sabiam quem que ele era. Então, eles nomearam ele de arcanjo Miguel erroneamente, né? Quer dizer, erroneamente em si não, né? Mas era o nome que eles deram, né? Calvino é o primeiro a trazer essa discussão de volta. Mas a conclusão foram diferenciadas. Seja essa conclusão de Calvino, de que realmente é a mesma pessoa aí, não é realmente um arcanjo, na verdade era um nome que deram porque não sabiam que era Jesus ainda, né? Porque era Antigo Testamento. E outros que concluíram, não, Arcanjo Miguel é Arcanjo Miguel, Jesus Cristo é Jesus Cristo, e ficou nessas duas conclusões. Independentemente, ninguém questionou a divindade de Cristo. Só quem questionou a divindade de Cristo na época foram os revolucionários, né? Mas os Testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel encarnado, e que por conta de ter encarnado, etc., depois de ter se glorificado, é como se ele tivesse se tornado um Deus menor, né? E esse se tornar um Deus menor tem uma pegada de adocionismo, que é outra heresia. Se você quiser pesquisa o que é adocionismo, né? Mas é uma mistura ali de arianismo com adocionismo, que ao mesmo tempo você tem que parar e se questionar, poxa, se tem um Deus menor, né, mesmo que seja um Deus entre aspas menor, é um conceito quase enoteísta, né? Ou politeísta, como muitas pessoas não sabem o que é enoteísta. Enoteísmo é um politeísmo onde existe um Deus que é maior que os outros, né? É como os deuses gregos, que Zeus é o maior de todos. Isso é enoteísmo. Tem vários deuses e um é o maior de todos. A crença dele de que existe um Deus menor, um Deus entre aspas menor, e daí o Deus verdadeiro, é enoteísta. E todos os argumentos que eles usam para isso, eles usam o argumento da oração sacerdotal de Jesus, etc. São argumentos estranhos, que a igreja já tinha avaliado há muito tempo, e que, lógico, foram refutados. Essas interpretações são interpretações chulas da Bíblia. Por isso que quando eles encontram algum texto muito controverso, eles ou têm que negar a autoria daquele texto, ou eles têm que fazer adulterações, né? Como a tradução do Novo Mundo, que é a única tradução em todo o mundo. Você não vai encontrar essa tradução em nenhuma outra igreja, e até mesmo entre ateus que traduzem a Bíblia, ninguém vai meter aquele artigo indefinido ali. Ninguém vai botar aquilo ali. Porque aquilo é um absurdo. Não tem cabimento nenhum. Tem argumentos, se você quiser pesquisar na internet, tem... Cara, eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha pesquisado argumentos sobre isso numa página reformada. Eu encontrei um livro praticamente escrito, um artigo enorme sobre por que aquele artigo indefinido seria ridículo de ser colocado ali, né? Mas eles insistem nessa tradução. Eles só podem usar essa tradução, que é justamente aí que entra uma questão de sectarismo, né? Eles adulteram
e eles se fecham dentro do grupo deles de uma forma sectária, né? Onde só eles estão corretos, eles que redescobriram a Bíblia, ou seja, durante todos esses séculos que todo mundo foi trinitário, até mesmo os reformadores, todos foram para o inferno e acreditaram na Trindade, que é uma doutrina falsa. É absurdo, é absurdo. É realmente uma suposição de que o único grupo que estava certo em toda a história da igreja era o grupo ariano, que só surge tardiamente, que não tem precedente e que morreu cedo e voltou muito tarde. Né? Não tem um mínimo de continuidade histórica. Alguns deles até usam aquela... É a grande apostasia reformulada. É a grande apostasia reformulada. Eles têm uma visão da grande apostasia, né? Que também não tem o menor fundamento. Eu já vi alguns deles até usarem um rastro de sangue. São duas teorias históricas absurdas. Não tem o menor cabimento de alguém repetir isso. Qualquer pessoa que estuda história medieval e vai ver as seitas que eles normalmente se associam durante o período medieval para mostrar a continuidade, vai ver que não tem nada a ver com o que eles são hoje. O que eles afirmam hoje, por exemplo, alguns deles falam que não, continuam aqui. Ali no meio da lista eles metem os cátaros, os valdenses, né? Aí você fica, poxa, os valdenses acreditavam em 2 deuses, um bom e um mau, né? O que tem a ver com eles? Com os testemunhos de Jeová? Nada. E não é os únicos, né? Os valdenses, os cátaros valdenses, não são os únicos que eles se associam. Então, eles se associam, às vezes, com gente que não tem nada a ver com o que eles acreditam para tentar mostrar alguma continuidade que não existe. Eles só podem acreditar que eles realmente reviveram o cristianismo que o próprio Deus tinha deixado morrer completamente, em todos os sentidos. Né? É honestamente absurdo. Aí, você veja bem como as mesas viram, né? Como diria Joe Jonas, do Jonas Brothers, oh, how the tables have turned, né? Porque eles começam nessa prerrogativa desse pressuposto que é o nu da escritura, que a Bíblia se interpreta praticamente num vácuo completo histórico, né? Ou às vezes quando eles tentam ter alguma historicidade, eu encontrei uma vez no site deles, a Torre de Vigia, um artigo dizendo que os pais da igreja, Justino de Roma, etc., não afirmavam a Trindade. Eu li o artigo inteiro, foi um dos maiores lixos que eu já li na minha vida inteira. Fraco. E só pega quem tem medo de ler, porque daí, lógico, a pessoa não vai consultar para ver o que está realmente dito lá, né? Aí é fácil se manipular. Mas eles normalmente não têm nenhuma prerrogativa histórica, eles nasceram dessa prerrogativa de nuda escritura, de a Bíblia se interpreta a si mesma. Era uma leitura justamente extremamente individualista, que só aquele grupinho ali estava certo e todo mundo estava errado, né? Não tinha nenhuma autoridade que poderia questionar o que eles estavam fazendo ali, porque eles estavam só lendo a Bíblia pelo que é. Porém, hoje eles não são mais assim. Hoje você não pode, no Salão do Reino dos Testemunhos de Jeová, você não pode interpretar a Bíblia sozinho. Você não tem essa autoridade. Quem que tem essa autoridade hoje? O corpo governante, né? Que é basicamente a cúria romana deles, né? É o Papa TJ. São os cardeais e o Papa Testemunho de Jeová. Eles não têm a prerrogativa de dizer que eles são divinamente inspirados, né? Eles não afirmam que são inspirados por Deus, mas que o Espírito de Deus guia eles, né? Eles nem acreditam que tem dom de profetizar, mas eles acreditam que as decisões que eles tomam relacionadas à interpretação são realmente como vindas de Deus. Portanto, elas são binding, né? Você deve crer nelas, são dogmáticas. O contexto que ele nasce, que esse movimento nasce, rejeita os dogmas, rejeita o conceito de um dogma e rejeita qualquer corpo que possa realmente interpretar a Bíblia, que possa questionar a autoridade de um indivíduo de interpretar a Bíblia, para afirmar um grupinho pequeno individual que poderia ler a Bíblia sozinho e achar a autoridade, achar a verdade inteira completamente, a despeito de todo o resto da igreja, a despeito da história.
Eles nascem disso e hoje eles não têm mais isso. Hoje eles têm um corpo governante que precisa interpretar para eles. Eles não têm autoridade de interpretar sozinhos. Esse corpo governante acredita que é dirigido pelo Espírito de Deus e, portanto, todas as decisões deles são encaradas como procedentes e, portanto, binding. Elas devem ser cridas, elas são dogmáticas, né? O jogo virou, basicamente, né? Tudo que eles rejeitavam para primeiro se estabelecer é o que eles são hoje, né? Tudo que eles negavam para afirmar a sua própria liberdade de reinterpretar a Bíblia de uma forma... A Bíblia é história, né? Testemunha de Jeová tem medo de ler história, isso é fato. Testemunha de Jeová que lê história com cautela e lê bons autores, eu tô falando bons autores no sentido acadêmico mesmo, lê bons autores, deixa de ser testemunha de Jeová. Porque é realmente uma seita não histórica. Se você é testemunha de Jeová, você está ouvindo isso, você pode estar ofendido, mas eu estou falando com algo que você deve se atentar. Leia História da Igreja. Você quer começar com um livro básico? Eu te recomendo um livro básico. História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Né? É um livro muito bom, simples. Ele é introdutório e meio intermediário, ou seja, ele tem ali suas 500 páginas, é bonzinho de ler. A didática do Bruce Shelley é fantástica. Ele é um historiador, assim, em geral, fantástico. Ou se você tiver realmente, assim, vontade de aprender, pega a obra do Yaroslav Pelikan de 5 volumes e vai ler aquilo. Você vai ver como é que a situação não tem nada a ver com o que eles promovem no Salão do Reino. É uma teoria da conspiração totalmente farsante, não tem o menor fundamento. E hoje, eles são o que eles criticavam os outros de serem no passado. Eles criticavam os católicos romanos por ter justamente uma cúria romana que interpretava por eles, um magistério que interpretava. E hoje eles têm o próprio magistério, que é o corpo governante, né? Você não pode interpretar fora desse magistério. Em si, no Sola Escritura, nós acreditamos que a Bíblia deve ser interpretada pela igreja, né? Porém, eles já passaram bastante disso. E eles têm uma mistura de visão entre nuda escritura e ao mesmo tempo uma autoridade máxima. É bizarro, é realmente bizarro. Eu vou mencionar mais uma coisa, mais um erro, que eu refutei esse erro num trabalho que eu fiz, que eu publiquei, um trabalho da faculdade, né? Eu deixei ele público para quem quisesse questionar, que era justamente sobre a cruz, né? É engraçado, né? Você vê que realmente parece que os demônios têm muito medo da cruz em si, né? Eles realmente têm medo da cruz. Por quê? O povo mais judaizante, das igrejas pentecostais judaizantes, eles removem a cruz da frente e colocam uma estrela de Davi, né? E os testemunhos de Jeová removem completamente a cruz em todo sentido, porque eles nem acreditam que a cruz é cruz. Eles substituíram a cruz e falam que Cristo foi pendurado em uma estaca, né? Eles abusam do termo xilos, né? Que seria estaca, né? Ou madeiro, ou árvore, né? Também dá para dizer. Eles abusam disso, dizendo que Cristo ele foi pendurado numa estaca vertical apenas e que a cruz em si é uma invenção de Constantino, que também é uma farsa, né? Pode pegar isso, ó, na Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé vai justamente falar que a cruz de Cristo tinha um formato de... A Epístola de Barnabé é provavelmente do século I ou muito do começo do século II, muito antes de Constantino, né? Era uma pessoa próxima dos apóstolos, né? Não era o Barnabé apóstolo, mas era uma pessoa muito próxima dos apóstolos, né? É um abuso em si, porque realmente Xilos é estaca, só que a cruz também é uma estaca. E quando você se refere a cruz no grego, você pode, quer dizer, você usa Xilos, né? E até mesmo no latim, crux também poderia significar estaca, né? Ou seja, é uma possível interpretação, né? Que seja uma estaca. Só que não é a interpretação correta, né? E nós sabemos que não é a interpretação correta. Por quê? Bom, como eu comentei, a Epístola de Barnabé, que é muito próxima da época dos apóstolos, afirma que a forma da cruz que Cristo foi crucificado, né, a forma daquele xilos, era uma forma do tau, né, da letra tau, que é a nossa letra T no alfabeto que a gente tem hoje, né? Ou seja, que Cristo foi crucificado num objeto com o formato de uma letra T. E São Justino de Roma também fala isso, e ele desenvolve bastante, na verdade, sobre isso, né? Justino de Roma, ele
fala sobre o formato da coluna, que ele também tem esse formato de T, daí ele fala, ó, já prefigurava a cruz, ele fala sobre o poste no qual Moisés pendurou a serpente de bronze, que Jesus fala que ele seria pendurado com uma serpente de bronze, né? Fala justamente que esse poste tinha o formato de T também, justamente para você conseguir apoiar um objeto de bronze, você não ia conseguir apoiar numa simples estaca, principalmente um objeto que era alongado como uma cobra, né? Você teria que ter uma base ali também para conseguir sustentar. Então, ou seja, aquela estaca tinha o formato de T. Quando Cristo se compara àquela serpente de bronze em João 3, dá a entender que os dois seriam realmente crucificados, que Cristo seria levantado da mesma forma, ou seja, um objeto de formato similar, né? Além disso, Cristo falando que Pedro ele teria sido que Pedro ia morrer da mesma forma que ele, né, com os braços estendidos, né? E se você for ver o relato da morte de Pedro na tradição, é justamente que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você vai ter vários relatos. Se quiserem, eu passo depois o link até desse trabalho que eu fiz expondo todas essas questões, e vocês deixam no link da descrição também, né, para quem quiser consultar, ver. Eu até, assim, quando eu entreguei o trabalho para a faculdade, lógico que ele não tinha imagens, né? Mas eu coloquei depois imagens ilustrativas para ficar mais claro o que significa cada coisa ali, qual é a representação correta, né? Então essa é uma das diferenças também, e é mais um erro deles de abuso do texto do grego por medo da cruz. Falar sobre a questão de como eles interpretam a natureza do Espírito Santo, de achar que ele é apenas uma força e não uma pessoa em si. Ah, sim, sim. Eles têm essa visão sabeliana, né? Outra heresia que surge ali no século IV, no século V, que, se eu me recordo bem, foi São Gregório de Nissa ou São Gregório Nazianzeno, que justamente refuta esse erro sabeliano, que rejeita que o Espírito Santo seja uma pessoa e afirma que ele é como se fosse realmente uma força, né, divina. Eles ressuscitam também esse erro. São normalmente leituras mal feitas do Antigo Testamento, né? E algumas ignorâncias sobre algumas questões do Novo Testamento que mostram uma real pessoalidade do Espírito Santo, né? Então eles têm várias heresias antigas que se requentaram no meio deles. O donatismo, o arianismo, uma forma diferenciada do adocionismo, aí vem essa questão do sabelianismo, né? Essa visão de nu da escritura, que é uma visão que nenhum dos reformadores tinha em mente, que não faz o menor sentido histórico, né? O dispensacionalismo e, né? Em resumo, daria para dizer que são isso, né? A rejeição da cruz e daí a adulteração das escrituras são produtos, né? Não são... eles são efeitos, não são causas. Então, vou falar um pouco agora sobre a escatologia do Testemunho de Jeová e a questão também do milenarismo que eles defendem. Isso. Bom, primeiro a gente tem que ser claro que o milenarismo ele é uma doutrina histórica, né? Ou seja, ele tem precedentes históricos. Isso é inegável, né? E nessas horas os testemunhos de Jeová gostam de puxar da história. Eles podem puxar das pessoas que eles mais odiarem, mas eles vão puxar da história para tentar se defender, né? Eu já vi muitas vezes eles usarem isso. Eles normalmente, posso estar errado, né? Mas eles são pré-milenaristas, né? Essa visão do pré-milenarismo ele ganhou muita força de novo com o dispensacionalismo, né? Claro, ele não é dependente do dispensacionalismo, ele é muito anterior, mas ele ganha força de novo com a popularização do dispensacionalismo, a leitura literal do Apocalipse, né? Essa leitura de dispensações, essas leituras diferentes e novas, né?
e daí ele se promove de novo, porque a maioria dos dispensacionalistas normalmente é milenarista de alguma forma. Acho que a posição mais comum até hoje é o pré-milenarismo, né? O pré-milenarismo, ele começa principalmente ali ainda no século I, certo? Porque assim, a gente tem que ser honesto, o livro de Apocalipse é um livro misterioso em muitos sentidos, né? Você pode ter a visão que você quiser, né? Você pode ser futurista, preterista, historicista, dispensacionalista, você pode ser o que for, você sempre pode estar errado. Porque é um livro profético. E é uma profecia que você não tem certeza se realmente se cumpriu, ou ainda vai se cumprir, ou não vai se cumprir. É um livro misterioso, né? Por conta disso, muito cedo na igreja nascem várias interpretações diferentes, principalmente sobre essa questão do milênio, né? E essa questão do milênio se populariza na igreja primitiva, né? Principalmente através de Papias de Herápolis, ou Pápias de Herápolis, né? Pápias, ele não era, até onde a gente sabe, né? Ou ele era presbítero, ou ele não era nem presbítero, né? Mas ele nunca chegou ao nível do episcopado, né? Muitas pessoas acreditam que Papias conheceu João, porém hoje em dia essa tese já é mais descartada, que o que parece realmente, né, e o que fica mais claro nos relatos dele, é que ele conheceu pessoas que disseram que conheciam João, né? E Papias ele não gostava muito de ler. Isso está escrito bem claro na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele não gostava muito da leitura e não apreciava, ele preferia, nas palavras dele mesmo, ouvir uma palavra viva, né? Ou seja, ele valorizava a pregação oral acima da escritura, né? Na época dele era até compreensível ainda isso, né? Porque o ensino oral ainda era muito grande dentro da igreja, ainda vindo dos apóstolos. E daí normalmente ele aproveitava que muitas vezes ele conhecia essas pessoas que viajavam para lá e para cá e que falavam ter conhecido os apóstolos. Então essas pessoas às vezes contavam uma história nova de Jesus Cristo, etc, etc. E você vai ver justamente Eusébio falar que por conta disso, Papias, ele às vezes tinha umas histórias sobre o Cristo que eram muito fabulosas, assim. Algumas são estranhas, totalmente contrárias à igreja, mas algumas foram aceitas por muitos e outras foram rejeitadas por todos. Uma das que foi aceitas por muitos, e que o que tudo indica realmente começou com Papias, foi o pré-milenarismo. Papias é o primeiro a realmente ensinar essa interpretação ali, pelo menos é o que a gente tem registro. E ela se populariza por causa da popularidade de Papias, né? De ter conhecido os apóstolos, que na época acreditava se conhecer. Hoje a gente vê que realmente é muito pouco provável. Mas essa proximidade de Papias com os apóstolos, o primeiro a realmente divulgar de novo essa ideia de Papias é São Justino de Roma, né? Do pré-milenarismo. Depois de São Justino de Roma, que era grande leitor de Papias, vem um grande leitor de São Justino de Roma, que era Irineu de Leão, né? Que também tinha lido Papias, mas mais leu São Justino de Roma, né? Então você vai ter principalmente nesses três aí na igreja primitiva, né? Papias de Herápolis, Justino de Roma, Santo Irineu de Leão, né? Então o milenarismo tem sua prerrogativa na história da igreja, só que é uma doutrina estranha, assim, em si. Olha, não é que eu saiba, não chega a ser um concílio ecumênico, né? São concílios regionais. Eu já não me recordo qual que era. Se não me engano, é um dos mesmos que condena. Ela tá falando de que concílio? É o de Éfeso? Não. O concílio de Éfeso é ecumênico. Não lembro que concílio que era, se não me engano, era um concílio africano. Que o próprio Orígenes, os ensinos de Orígenes, demoraram alguns séculos depois da morte de Orígenes para serem condenados, né? É o concílio de Éfeso. Aqui, ó. Ele condena o pelagianismo, preminilismo, o concílio de Éfeso. Aí ele condena o pré-milenarismo de Justino Marte, Irineu, Sertuliano, Orígenes. Ele vai para o concílio de Éfeso e condena isso.
e aprova o amilenismo de São Clemente, São Crisóstomo, São Jerônimo e Santo Agostinho. Uhum. Não, isso eu me lembro, só que eu não lembrava, devia ter condenado o pré-milenarismo. Bom, no caso... não, se no caso for isso, e no caso mesmo que a grande questão é a minha memória tá falhando, né? Eu não me recordo disso no Concílio de Éfeso, mas eu posso estar errado, e se for realmente isso, bom, então nós temos o Concílio de Éfeso, mas eu sei que concílios regionais também condenaram, né? Principalmente concílios africanos, né? Porque Orígenes, ele era um bispo africano e ele já tinha algumas as suas ideias estranhas, né? Porque ele era de Alexandria e muitas vezes quando se discutia as ideias de Orígenes, de apocatástase, porque o próprio Orígenes tinha suas ideias escatológicas e a principal era a apocatástase, normalmente quando se discutia a apocatástase alguém surgia com a controvérsia do milenarismo, né? Então quando você vê alguns concílios africanos condenando Orígenes, concílios regionais, normalmente de alguma forma, direta ou indiretamente, eles vão falar em algum momento do milenarismo, né? Agora, se foi o concílio de Éfeso realmente, o primeiro, o concílio ecumênico de Éfeso, que condenou, pode ser que tenha sido e eu não esteja me recordando, né? Nesse caso, eu vou me abster de falar do de Éfeso. Mas os concílios africanos muitas vezes condenaram sim o milenarismo, isso é bem claro. Certo, então, acabamos por aqui. Agora o Fábio, se quiser, pode dar as suas considerações finais acerca do tema. Minhas considerações finais. O Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, na verdade, todo o grupo Testemunhas de Jeová é um grupo sectário, é uma seita. Se você ouviu esse episódio, leve a sério tudo que foi dito aqui, não meramente como um ataque, mas realmente como algo que foi estudado, né? Pegue os links que eu passei, que vão estar aqui na descrição, leia o meu trabalho ali, que é um trabalho breve, tem trabalhos mais desenvolvidos, o que eu fiz ali é breve, hein? Lê o meu trabalho breve sobre a cruz, vai ter muitas defesas da Trindade, recomendo muito a Trindade, de Santo Atanásio de Alexandria, publicado pela Paulus, então se você quiser dar uma olhada. A gente tem a Trindade de Santo Agostinho, principalmente, né, na coleção patrística. No de Santo Atanásio, em português, a gente tem a Encarnação do Verbo, vai estar no volume número 18 da coleção patrística, certo? Tá ali por volta de uns R$70, mais ou menos, depende muito de onde você vai comprar, lógico, né? Isso é bem comum, né? Acho que diria que principalmente essa encarnação do verbo ali que a gente tem em português para Santo Atanásio. Tem o de Santo Agostinho, né? Que é a Trindade. Normalmente é mais caro esse de Santo Agostinho. Vai ter o de Santo Hilário de Poitiers também, que é muito bom, tratado sobre a Santíssima Trindade, né? Agora eu tô achando que a Trindade de Santo Atanásio não foi publicado em português, tanto que quando eu li a versão americana. Eu não sei se foi já publicado em português. Bom, a gente tem a Encarnação do Verbo de Santo Atanásio, que é fantástico. Assim, fantástico mesmo. E, lógico, já vai tratar sobre a divindade de Cristo, já entra muito nisso, né? Então, se você tem interesse, talvez seja uma boa você começar pelo volume 18 da coleção patrística da Paulus, né? Você encontra ali por volta dos seus R$70 ali na internet. Se você achar um lugar mais barato, ótimo, vantagem para você. Pode pegar também de Santo Hilário de Poitiers. Dá uma estudada nisso, vê os argumentos bíblicos deles, são argumentos fantásticos. A de Santo Agostinho é longa, cara, é um livro grosso, assim, um calhamaço absurdo. Se você tiver vontade de estudar, pega a Trindade de Santo Agostinho, estuda isso com calma e entenda a doutrina em si, certo? É fundamental que você tenha um conhecimento do que realmente é Trindade. E daí você vai ter, né, outros livros que são trabalhos mais recentes sobre a história da Trindade, etc. Pegue o livro do Peter Leithart, que eu falei, em Defesa de Constantino, né? Pega a História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Vai dar uma estudada em história. Vai dar uma estudada em sistemática. Eu falo isso pro seu bem, para você ver que realmente o que estão vendendo para você é uma farsa. Não tem nenhum fundamento e só é reproduzido, isso ecoa, os argumentos de vocês só ecoam dentro do grupo de vocês, não é porque todo mundo tá errado. É porque ninguém leva a sério argumentos que são provados não ter fundamento, né? Argumentos que já estão historicamente desconsiderados, né? E é isso.
Só lembrando que quem for comprar os livros de recomendação do Fábio, pode usar o nosso link pra Amazon, né, que vai estar na descrição desse vídeo. E bem, isso é tudo, pessoal, e nós agradecemos a todos que nos ouviram até aqui, e agradecemos também ao Fábio por ter aceitado o nosso convite e se disponibilizado a estar aqui conosco. E, claro, não deixem de se inscrever, deixar o seu like, feedback nos comentários, porque tudo isso nos ajuda muito. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, pessoal. E é isso aí.